Em português, fidalgo quer dizer nobre. A gente já nasceu como colônia, a gente não foi uma monarquia, mais ou menos. O Brasil não foi exatamente feudalista, mas nós viemos de um país feudalista. Em Portugal, havia o rei, havia a nobreza e havia os plebeus. Os nobres também eram chamados de fidalgos. Fidalgo é a contração de filho de algo. Filho de alguém. Alguém importante. Para você ser considerado legalmente fidalgo, era necessário que os seus 4 bisavós, os homens, fossem nobres. Ou seja, não apenas o seu pai, não apenas os seus 2 avós, mas os 4 bisavós, homens, tinham que ser todos nobres. Só era fidalgo quem nascia de fidalgo. E qual era a diferença? Os cargos mais importantes na época da monarquia, os cargos mais importantes no governo, as funções de maior prestígio, não apenas que pagavam melhor, mas que davam mais poder, só podiam ser ocupados pelos fidalgos. Em compensação, o fidalgo não podia se dedicar a tarefas indignas de um nobre, os chamados trabalhos mecânicos. Fidalgo não podia ser ferreiro, fidalgo não podia ser carpinteiro, não podia fazer trabalho manual, salvo raras exceções. Por quê? Porque ele era nobre. Se fizesse, ele perdia a sua nobreza. Então, os fidalgos tinham que manter a própria fortuna, ou, se perdesse, ficar na dependência e arrumar uma colocação no governo, porque emprego comum ele não podia ter. E por que eu estou começando falando disso? Fidalguia, faltou falar, fidalguia se tornou sinônimo de cortesia. Como a monarquia caiu, esse sistema, até em Portugal caiu, passou a se chamar de fidalgo um sujeito muito educado, muito fino, muito cortês, de maneiras assim, nobres, que pareciam nobre, né? Fidalgo era um sujeito assim, fulano é um fidalgo, ou seja, ele se comporta como um nobre, como alguém que tem berço. Mas por que eu estou dando essa volta? Porque o crente, segundo a Bíblia, é muito mais que fidalgo. O crente é filho de Deus. Eu vou repetir de novo, o crente é filho de Deus. Mas assim como um fidalgo, o crente não pode viver como um plebeu. Não pode viver como um filho do mundo, senão ele perde a sua fidalguia. Ele perde a sua nobreza quando faz coisas que o nobre não deveria fazer. Porque a fidalguia não é coisa que você conquista, é uma coisa que você herda. Mas se de repente o menino que não conhecia os pais se descobrisse fidalgo, ele tinha que passar a viver como fidalgo. Porque quem é fidalgo e não se comporta como fidalgo, perde a sua fidalguia. A gente está falando aqui de família, mas para muitos crentes o problema está na identidade errada, uma identidade errada que veio justamente da família. Vive do jeito errado, porque não foi educado como filho de Deus, e aí tem um comportamento que tira a sua nobreza. Vamos começar? Segura só mais um pouquinho. Nós vivemos numa cultura cristã. O que é isso? Nós não vivemos num país animista, como alguns países, como o Japão, como alguns países da África, politeísta. Nós não vivemos num país politeísta como a Índia. Nós não vivemos num país muçulmano, onde a lei é baseada no Alcorão, no Corão. Nós não vivemos num país ateu como a China, onde a religião é perseguida. Nós vivemos num país cristão. A nossa cultura é cristã. O nosso calendário é cristão. Embora se tente apagar o cristianismo, a nossa cultura é uma cultura cristã. Até bem pouco tempo no Brasil, todo mundo se dizia católico. 98% da população se dizia católica. E aí se dizia, todo mundo é filho de Deus. Porque todo mundo se considerava cristão. Mas não. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus não tem neto.
por isso que a gente não batiza criança, Deus não tem neto. Você se torna um filho de Deus através de um encontro pessoal com Deus, em que a sua vida é regenerada pela ação do Espírito Santo. E aí você se torna filho de Deus. Agora coloca, por favor, irmã Luciana. Escreveu Paulo aos Efésios: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo começa dizendo que nós éramos filhos da ira. Olha o que ele fala: o diabo, o príncipe das potestades do ar, o espírito das trevas, domina o mundo, a cultura humana. Como ele domina? Através do pecado. O pecado é a rebelião contra Deus. É viver pelo seu próprio juízo e fora da vontade de Deus. Deus fala castidade, o mundo fala promiscuidade. Deus fala paz, o mundo fala violência. Deus fala cuida do teu irmão, o mundo fala cada um por si. Deus fala o seu corpo é templo do Espírito Santo, o mundo fala meu corpo, minhas regras. O mundo vive em rebelião contra Deus, o mundo não aceita o governo de Deus. E ao não aceitar o governo de Deus, cai debaixo do controle do diabo, pela força. Como um bandido, como um traficante que controla uma comunidade. Não tem direito, mas tem força. O mundo está debaixo do controle do diabo, pela rebelião contra Deus. E a rebelião contra Deus provoca a ira de Deus. Deus enxerga todo o pecado que acontece debaixo do céu. Não apenas toda feitiçaria, toda palavra de maldição, mas também toda violência física, toda violência sexual, toda fome, toda miséria. Ele vê tudo. O pecado provoca a ira de Deus. Você é filho de anjo? Não. Você é filho de homem. Você foi gerado nesse mundo, desta semente carnal humana. Você nasceu no pecado. A natureza carnal humana é pecadora. Você nasceu numa cultura pecaminosa, e toda cultura é pecaminosa. Tendo nascido no pecado, você nasceu também como filho da ira. Por isso que ele chama de filho da ira. A ira de Deus contra o mundo por causa do pecado também estava sobre nós. Nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos filhos da ira. Mas o apóstolo Paulo também diz que Deus nos amou a despeito dos nossos pecados. Os nossos pecados provocam a ira de Deus. A desobediência provoca a ira de Deus. O senso de justiça. Se você que é pecador fica indignado quando vê um pecado grave, imagina Deus que é completamente santo, como fica com qualquer pecado. Apesar de se indignar contra o seu pecado, Deus te amou. E porque não queria te condenar pelo pecado, Ele mandou Jesus morrer na cruz no seu lugar pelos seus pecados. Então, em Cristo, os teus pecados foram perdoados. Pela graça.
não pelo mérito. É bom dizer que Deus não escolheu ninguém por ser perfeito. Deus deu a todos a chance de serem adotados em Cristo Jesus. E Paulo fala que nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Em Cristo você se tornou um filho de Deus. Olha para o que João escreveu. João 1,13. Perdão, a partir do 11, eu copiei errado. Jesus Cristo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Humanamente falando, você foi gerado da carne, da vontade, do desejo, da comunhão do seu pai e da sua mãe. Deus nos deu a capacidade de gerar vida. Teus pais se uniram, geraram uma vida e foi você. Eles te geraram segundo a natureza deles. Segundo a estatura, segundo a cor da pele, segundo a cor dos olhos, segundo a estrutura óssea. Às vezes é engraçado, eu gosto de ver isso, quando você vê pai e filho, mãe e filha, um do lado do outro. Às vezes a cara é diferente, mas a estrutura óssea é igualzinha. Você vê a largura do ombro, o jeito do quadril, o tamanho das pernas, o formato da cabeça é igualzinho assim. Chega a ser engraçado. Você foi gerado segundo a natureza dos teus pais. O pecado também. Teus pais talvez fossem pessoas boas, mas eram pecadores. E a gente aprende que o ser humano não consegue pensar fora da própria cultura. É muito difícil. Não é que não consegue, é muito difícil. Você cresce numa cultura, aquilo para você é certo. Antigamente, um homem estava batendo na mulher, o vizinho falava, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A mulher dele concordava. A menina engravidava do namorado, o pai levava, botava ela para fora de casa grávida. A mãe concordava. Na aldeia, se uma criança nasce com defeito, é deixada para morrer. A Índia concorda. Li essa semana, uma estudante cristã foi morta na universidade, fazendo faculdade de economia na Nigéria, acusada de blasfêmia. Foi morta e queimada viva. Os colegas muçulmanos dela concordaram. O pecado está na cultura. E através da cultura entra na gente. Teus pais talvez se esforçassem para ser pessoas boas, mas eles também te educaram no pecado. Talvez não por maldade, por achar que isso era o certo. Tem mãe que ensina o filho a roubar comida no supermercado. Tem pai que ensina o filho a seduzir as mulheres, mas não ensina a se casar com elas e a ser um bom marido. Pelo contrário, ensina o filho a achar que o marido trair a mulher é certo. Tem mãe que ensina a filha a não ficar mais de 15 dias com um homem. Todo mês tem um homem diferente dentro de casa. A criança aprende. A criança aprende. Palavrão também se aprende em casa. Mentira também se aprende em casa. Se aprende em casa. Aprende ouvindo e também aprende imitando. Teus pais que te deram o melhor que eles tinham, é que o melhor que eles tinham ainda é pecado. Você foi gerado em pecado. Assim você foi gerado segundo a carne. O que João fala é que quando você creu em Jesus e entregou sua vida a Ele, Deus te deu o poder de ser feito filho dEle. Ele te gerou novamente em Cristo. É como se aquele homem, aquela mulher pecadora que seus pais geraram tivessem sido pregados na cruz, morrido com Jesus e agora ressuscitaram com Ele.
Você é filho de Deus em Cristo. Paulo usa a figura da adoção. Porque era comum antigamente, né? Um homem tomar a criança como filho. Antes dos romanos era mais comum, engraçado. O homem podia, era mais costume o homem tomar um rapaz mais jovem como filho. Você poderia ser tomado como filho. Você foi tomado por Deus como filho, segundo Paulo. Mas João vai além. João fala que Deus colocou a semente dele dentro de você. Ou seja, ele colocou o Espírito Santo, ele colocou a natureza de Cristo em você. Você foi adotado, mas também foi gerado. Você foi feito filho de Deus. Mas não foi algo que veio naturalmente de você. Foi algo que Deus colocou em você. Mas presta atenção no que João fala. Deu-lhes o poder. Palavra forte. Quando você crê em Jesus, você ganha o poder de ser feito filho de Deus. Não é uma coisa simples, é uma coisa natural. É uma capacitação, é um empoderamento. Para sair dessa vida de pecado e assumir uma vida de filho. Mas o poder precisa ser crido e precisa ser exercido. Eu vou dizer de novo, o poder precisa ser crido, você precisa crer que vai funcionar. Você precisa exercer para ele funcionar. Quando você creu em Jesus, você ganhou o poder de ser feito filho de Deus. Mas você não fechou os olhos e acordou num mundo diferente. Você ainda precisa agir para que essa promessa se cumpra em você. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo entrou em você. Você foi gerado em Cristo. Você foi salvo. Você ganhou o perdão dos pecados e a vida eterna. Você é um filho de Deus. Mas você também ainda é, de certa maneira, filho do mundo, porque a sua natureza ainda é pecaminosa. Os teus hábitos ainda são de pessoas desse mundo. Pelo que eu sei, no Japão é muito difícil alguém roubar, por exemplo. Em outros países, o roubo faz parte da cultura. As pessoas roubam porque têm chance. Muitas coisas da cultura brasileira que são pecaminosas, você retém. Eu já vi um homem cristão virar a cabeça para olhar a mulher quando passa. Eu já vi gente crente cometendo pequenas desonestidades. Chegando atrasado no trabalho, mandando o colega bater o cartão, para não ser descontado pelo desconto, pelo atraso que realmente cumpriu. Roubando o patrão do tempo pelo qual ele te pagou. Trocando preço no mercado. Dando a volta nos outros, comprando e não pagando. Combinando um serviço e entregando outro. Desonestidade. Uma parte de você ainda está no mundo, mas Cristo foi gerado em você. E olha o que Paulo falou. Paulo está sofrendo para que Cristo seja formado neles. Eles não tinham uma forma de Cristo, não. Eles eram pecadores. Formar Cristo em nós demanda aquela fé no poder que nos foi dado de deixar de ser um filho do mundo e se tornar um filho de Deus. É entender que quem vive como plebeu perde a fidalguia. Crente que vive como pessoa do mundo não vive como filho de Deus. Não exerce, não desfruta do privilégio de filho de Deus porque vive como filho do mundo.
Nobreza se aprende, se constrói. Era muito engraçado, era um sistema muito injusto, e que o filho do rico não podia fazer trabalho braçal porque ele era rico. Talvez isso tenha entrado na nossa cultura, né? Não é uma cultura de trabalho. A pessoa prospera, não quer deixar o filho lavar um copo, né? Aquela ideia de que trabalho manual é coisa de plebeu. Mas o que te suja, o que tira a tua fidalguia, não é trabalho braçal, não, que Jesus, o Filho de Deus, era carpinteiro. O Filho de Deus fez trabalho manual, trabalho mecânico, como diziam os portugueses, trabalho braçal, como dizemos nós, até os 30 anos de idade. Quando Cristo começou a orar pelas pessoas, as mãos eram mãos calejadas de carpinteiro. O que tira a tua nobreza não é fazer trabalho pesado, é o pecado. O pecado tira a nobreza. E a Bíblia te chama a tomar consciência de que você é um filho de Deus. Essa identidade do mundo não é sua. Mas desenvolver a natureza de filho exige esforço, trabalho. Você está formando Cristo em você. Última referência textual. Eu pensei até numa brincadeira. Eu não disse que eu estou acabando. Eu vou botar uma regra aqui. Se o pregador falar que está acabando, ele tem 5 minutos. Depois eu faço sinal, o pessoal corta o microfone. Quando o pregador fala que está acabando, é que ele sabe que está demorando demais e aí te enrola. Eu já estou acabando. Mentira, tem mais 15 minutos. Deixa eu botar uma regra. Quando falar, não pode falar que está acabando. Se falar, conta 15 minutos e corta o microfone. Não enrola, não. Só tem mais 2 pontos. Estou acabando. Mentira. Não tem ponto de menos de 10 minutos. Né? Cartãozinho. No seminário tem um cartãozinho. Voltando à palavra séria. Olha o que Paulo falou. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Assim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus te olhou da eternidade, no meio do pecado, e escolheu te adotar como filho. Adotar como filho não significa só que você não vai para o inferno. Significa que ele escolheu você para se tornar parecido com o filho dele. E não é por isso que está todo mundo deixando a barba crescer. Ser parecido com Jesus é ser parecido no caráter. Porque Deus é espírito. Deus pode se manifestar de várias formas, mas ele é espírito, ele não tem um corpo igual ao nosso. Uma vez eu fui criado na igreja evangélica, né? E aí, eu não sei, eu não entendia de catolicismo, gente, eu não entendi. E algumas coisas não se ensinam, eu até estudei em colégio católico, mas algumas coisas não se ensinam na escola, né? A gente foi numa excursão a Paraty, aí vi aqueles negrezinhos da pombinha, né? Que o católico usa, eu falei, o que é isso? É o Espírito Santo. Mas por que uma pomba? Ah, porque o Espírito Santo é uma pomba. É? Porque assim, ele se manifestou como uma pomba, né? Mas ele é o espírito, ele não é uma pomba. Mas a pessoa que tem algum conhecimento religioso, ela já associa automaticamente, né? E o Espírito Santo se manifestou como uma pomba, claro, mas ele não é pomba, ele é espírito, né? É engraçado isso. Bom, ter a imagem de Jesus não é ser fisicamente parecido com ele, é ter o caráter de Cristo. É ter a presença de Deus em você, é ter o poder de Deus em você, é conhecer a palavra de Deus. Isso é um processo, isso dá trabalho. Isso não vai acontecer fácil, não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer sem renúncia. Porque você tinha o pai que você trazia, e você não é filho só do seu pai e da sua mãe, você é filho da sua cultura. E você tem agora a cultura do céu, o evangelho, a natureza de Deus que está em você, e você vai ter que fazer escolhas a cada dia para se tornar cada vez mais parecido com o seu pai. Isso é um processo. Eu inventei minha historinha, eu não sou muito dessas ilustrações compridas, mas essa veio junto com a mensagem. Imagina um casal que
que vive na rua. Casal que vive em população de rua. E eles comem, eles dormem, eles namoram, eles são gente que nem a gente. Mas num mundo muito mais arisco que o nosso, muito mais perigoso que o nosso. Um mundo que você tem que lutar cada dia para dormir seguro, para ter o que comer, e às vezes não tem. Esse casal vive na rua, talvez nem casados. Tem um encontro, um romance e tal, gera um filho. Tem criança que nasce e cresce na rua. E eu te pergunto, que educação eles vão dar para o filho? De rua. Às vezes pede. Nem todo mundo que é de rua rouba, mas tem gente que na rua, quando não consegue pedir, não rouba. Por quê? Porque ninguém faz nada por ele. Porque ele está com fome. Não rouba de mão armada, nem tem arma. Cata alguma coisa e leva. Oportunista. Tem banheiro na rua? Então não precisa tomar banho. Até porque não é cobrado tomar banho, está todo mundo dormindo no chão mesmo, o chão é sujo. Você costuma não tomar banho. Vai para a escola? Que escola? Não tem documento. Tem criança que cresce na rua, sem tomar banho, sem segurança nenhuma, se torna agressiva, porque se não for agressiva não sobrevive, é abusada, é espancada, então aprende a bater e correr, aprende a roubar quando não tem chance, cresce nesse ambiente. O que vai ser uma criança que cresce num ambiente assim? Pode dar certo, porque o caráter às vezes prevalece, porque Deus tem um plano, mas o ambiente que ela cresce é um ambiente de sujeira, de promiscuidade, um ambiente de quem não tem nada a perder a não ser a vida. Um ambiente de que cada um por si, cada um se vira, porque ninguém vai cuidar de ninguém. É assim que cresce. Como é que essa criança chega aos 10 anos de idade? Agora imagina que um homem de bem, educado, honesto, claro, no Brasil nem todo mundo que é de bem é honesto. Um homem de bem, educado, honesto, próspero, que já tem um filho e resolve adotar um menino de rua. Como é que esse menino vai chegar na casa dele? Menino de rua. A primeira coisa que ele vai ter que fazer é tomar banho. Tomar banho é um problema para quem não gosta, né? Estou bem, não precisa tomar banho, não tem que tomar banho sim. Não quero não. Tem que tomar banho. Porque ele não vai mais dormir no chão. Tem que botar sapato. Eu não estou acostumado, tem que botar sapato. Não pode falar palavrão. Tem que comer com talher. Tem que ir para a escola. Ih, que chato. Não, tem que ir para a escola. Agora tem que ir para a escola. Esse menino que cresceu na rua vai ter que ser educado para não ser mais um menino de rua. E vai ser fácil? Não. Uma vez eu vi um testemunho de um rapaz que foi adotado por uma professora. Ele não acreditava que ela amava. Falou que ele fez todo tipo de arte para ver se ela mandava ele embora. Teve um dia que ele abriu todas as torneiras da casa, inundou a casa. E ela virou para ele e falou, não vou desistir de você. É bonita a história dele, vi na televisão. Às vezes ele vai fazer arte para testar o amor, para saber se ele é adotado mesmo. E talvez o grande desafio dele seja o filho natural. Ele fala, olha só, esse menino é meu filho natural. Eu já eduquei ele para ser meu filho, ele cresceu aqui. Ele tem o meu caráter. Você quer saber o que eu espero de você? É ser igual a ele. Esse menino vai ter que aprender que tomar banho é bom, que ir para a escola é bom, que não pode roubar, que tem hora para comer, não é a hora que ele quer, que criança não namora, que ele não tem mais que se defender da violência o tempo todo, que ninguém vai atacá-lo quando ele estiver dormindo. É um processo. Muitas vezes a agressividade de quem vive assim vem do medo. Você fecha os olhos para dormir e não sabe se vai ser atacado. Aprender a deixar de ser uma criança de rua vai tomar tempo e vai demandar trabalho. Já entendeu onde eu quero chegar? Você cresceu no mundo. No mundo você pode falar palavrão se você quiser, dependendo do ambiente. Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que as pessoas que falam palavrão são mais sinceras.
Hein? Quanta bobagem na internet. No mundo, o seu corpo e suas regras. No mundo, o casamento não deu certo? Separa. Deus trouxe você para a casa dele, mas você chegou aqui com os hábitos do mundo. Para que santidade? Para que perdão? Para que comunhão? Para que assumir a responsabilidade pelo outro? Para que prestar contas da minha vida? Quem sabe da minha vida sou eu. É um processo de ser educado. Por quê? Porque você não foi educado no reino de Deus, você foi educado no mundo. E até quando você tem pais crentes, porque a gente não está imune à cultura, porque a obra de Deus não foi completa nas nossas vidas, talvez os seus pais crentes, ainda que fossem crentes, tenham te ensinado coisas que não são da Bíblia, pelo contrário, são contrárias à Bíblia. Tem valores na igreja que a gente mantém, que são da nossa cultura, mas não são bíblicos. A gente tem ainda assim. E Deus está querendo nos educar para a gente deixar de ser do mundo e ser filho dele. E aí vai chegar um momento que esse filho que está, quando ele entender que é bom tomar banho, quando ele entender que é bom ter regra, quando ele entender que é bom ir para a escola, que isso tudo traz segurança, traz prosperidade, ele vai parar e vai lembrar. E os meus pais que estão na rua ainda? E aí pai adotivo vai dizer, olha, primeiro você tem que ser capaz de cuidar de si mesmo, depois você vai lá buscar os teus pais. Porque eles me respeitam, eles não me conhecem, mas quem sabe você eles vão ouvir. Porque dependendo de quem forem esses pais, se esse menino trouxer os pais naturais para a casa dos pais adotivos, eles vão roubar a casa. Onde é que eu quero chegar? Às vezes a gente cobra dos nossos pais a educação errada que a gente teve, os valores errados que a gente transmitiu, o castigo bruto, a ira, o palavrão, a promiscuidade, a ausência paterna. Falta de reconhecimento, as neuroses, que fizeram da gente quem a gente é com os nossos defeitos. Eu sempre bato nessa tecla. Uma geração de pais ausentes, por promiscuidade, por alcoolismo. Uma geração de pais ausentes. E aí a mensagem é a seguinte: primeiro você deixa Deus fazer a obra dele em você. Depois você vai buscar os seus pais. Seus pais cresceram no mundo. Você agora tem um pai espiritual que está te ensinando certo. Eles não sabem. Tem crente que carrega a amargura dos pais. Teus pais não puderam ser melhores do que foram. Você pode. Tem um tempo para eles virem. Alguns, infelizmente, não estão mais aqui, você não pode mais fazer. Mas fechando a mensagem, quando eu falo que estou fechando, é fechando mesmo, senão eu levo bronca. Você achou que era filho do mundo. Você foi educado para ser filho do mundo. Talvez o teu pai tenha te ensinado a ser promíscuo. Talvez a sua mãe tenha te ensinado a ser briguenta, a ser promíscua. Talvez você tenha aprendido com seus irmãos a ser desonesto, a tirar cola, a trapacear, a roubar doce. E agora você foi adotado por um pai espiritual que tem um outro projeto para você. Que projeto? Ser igual a Jesus. Mas ser igual a Jesus dá trabalho. Pensa na natureza de Deus como você, como uma nobreza. Isso não é para mim, eu sou filho de Deus. Se eu botar a mão nisso, eu vou perder a minha nobreza. Se eu botar a mão nisso, eu vou perder a minha condição de filho de Deus. A presença de Deus que está em mim vai embora. A unção de Deus que me cobre vai embora. Quando eu entro pelo caminho do pecado, eu fico sozinho. Deus não vai comigo nisso, não. Lembre e construa a sua identidade como um filho de Deus. Quando a luta vier, eu sou filho de Deus. Quando o pecado bater a sua porta,
eu sou filho de Deus. Quando o medo vier, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Amém? Vamos levantar e vamos orar. Esqueça tudo de ruim que você um dia ouviu dos seus pais. Você agora é filho de Deus. Fecha os olhos. Se enxerga como filho de Deus. Fala, Deus, eu quero o seu projeto para mim. Fala com Ele. Deus, eu quero ser como Jesus. Perdão porque eu tenho vivido de maneira indigna do teu chamado. Fala com Ele. Senhor, eu não tenho vivido como o Senhor me chamou. Eu não tenho acreditado no teu chamado. Eu não tomei posse do teu chamado. Fala com Deus agora. Você não precisa vir aqui à frente, Deus está aí com você. Mas fala, Deus, eu não tenho vivido de maneira digna do chamado que o Senhor colocou sobre mim. Senhor, em nome de Jesus, nós não temos glorificado o teu nome a cada dia. Senhor, nós te confessamos o nosso pecado. E pedimos, ó Deus, que haja mudança de natureza em nós. Nós renunciamos à vida do mundo, às palavras do mundo, aos prazeres do mundo, ao caráter do mundo, em nome de Jesus. Nós confiamos no seu cuidado. Confiamos que o Senhor é poderoso para nos guardar se nós rompermos os laços que nos prendem longe de Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Você é um filho de Deus. Fala, eu não sou de fazer isso não, mas você pode repetir para você mesmo ouvir? Fala, eu sou um filho de Deus. Fala alto. Eu sou filho de Deus. Fala de novo, com coragem.